Boa noite, então, mais uma vez, boa noite a todos. É sempre uma alegria, uma honra e uma responsabilidade muito grande estar novamente convosco. Bendito seja Deus, nosso Pai, que em sua misericórdia infinita nos reúne no amor do Cristo. No Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 35, Jesus assevera: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem até mim não mais terá fome, e aquele que acredita em mim nunca mais terá sede. E como muitas passagens da Bíblia, muitos dos ensinamentos de Jesus, às vezes de tão pueril, de tão simples que são, torna-se complexo e ininteligível para a maioria das criaturas, que vão acrescentando apêndices, que vão acrescentando acessórios, que vão dentro daquela liberdade poética de interpretação e acabam mudando totalmente o significado das palavras do Mestre. Quando Jesus diz, eu sou o pão da vida, é preciso que nós nos reportemos à época em que o Mestre Nazareno caminhou aqui entre nós, como manifestação divina do amor no seio da humanidade. Àquela época, o pão era uma fonte de alimentação comum a todas as regiões, e se não, a totalidade das casas. Desde os escravos, desde os mais simples, todos faziam uso do pão, até porque não tínhamos essa diversidade alimentícia que hoje se encontra. E por que Jesus, então, fala do pão? Por ser um alimento necessário, por ser básico. E aí nós começamos, então, a entender o significado. Porque para que nós tenhamos o pão à mesa, é preciso que nós compreendamos a sua origem. Por quê? Não se chove pão, como muitos apregoam no milagre lá da multiplicação dos pães e peixes. O pão, ele representa para nós a transformação nossa enquanto espíritos na busca da evolução e na busca do entendimento da plenitude da nossa existência. O trigo, ele precisa de terra fértil, ele precisa de um solo apropriado. E ali, muitas vezes, como o próprio Cristo nos disse, ele cresce ao lado de ervas daninhas, entre elas o joio, que se parece muito com o trigo. Para quem não é agrônomo, para quem não é da área rural, talvez até viesse a confundir o trigo com o joio. Mas não importa. Na época da colheita, o trigo se faz diferença, porque o trigo tem a semente e o joio simplesmente folhinhas ao vento. Esse trigo, ele vai passar por um processo de moenda, ele vai passar por um processo de transformação. Ele vai para poder chegar à condição de farinha, para chegar a uma condição de um ingrediente fundamental no preparo do pão. E mesmo esse ingrediente, que depois acrescentado a um ou outro, de acordo com a nossa capacidade de compreensão e de entendimento, necessita do calor, desta energia, para que ele possa estar pronto para o consumo. Pão, que era a forma simples de se servir. Naquela época não tinha manteiga, não tinha margarina, não tínhamos o requeijão. O pão era o alimento puro. Por isso Jesus disse, eu sou o pão da vida. Porque qualquer outra coisa hoje que nós acrescentarmos ao pão, seja uma fatia dessa, uma fatia daquela outra substância, já não é mais pão, e sim um sanduíche. Por isso, nós voltamos à nossa origem. Jesus disse, eu sou o pão da vida, e aquele que vem até mim nunca mais sentirá fome, porque o pão sustenta, que é o próprio Cristo. Quando nós compreendemos essa necessidade da nossa transformação enquanto espíritos criados simples e ignorantes, mas dotado
de todas as virtudes e dos atributos divinos latentes ainda em nós, nós precisamos compreender o significado das palavras do Mestre. Quando ele disse, aquele que vier até mim nunca mais sentirá fome, é porque nós vamos aí saindo desses acessórios, das crendices, dos simbolismos, dos misticismos, das chamadas tradições, para compreender o amor como fonte de vida, compreendendo que Jesus é a razão da nossa existência, não só como idealizador deste planeta bendito, não só como co-criador em plano maior desta terra, que nos oferece a oportunidade bendita da evolução e da reparação. Mas nós compreendemos que com Jesus nós estamos sempre saciados. Por quê? Porque Jesus, ele está ao nosso lado. Ele é o campo que nós precisamos para semear o trigo. Ele nos oferece todas as condições de desenvolvimento. Ele nos mostra a necessidade do joio que muitas vezes cresce ao nosso lado. O joio nada mais são do que os vícios, os enganos, os equívocos, muitas vezes o imediatismo, esse consumismo que a atual sociedade hoje ainda preserva e ainda o tem muito como correto. Mas nós, que vamos até o Cristo, ele é o agrônomo, ele é o semeador, ele é o agricultor consciente. Então, mesmo que deixando o joio crescer ao nosso lado, ele sabe que no momento da colheita, os seus ceifeiros saberão separar o joio do trigo. E assim somos nós. Nós vamos nos identificando com os males da vida, os nossos enganos, muitas vezes a nossa pressa em conquistar, a nossa pressa em ter, a nossa pressa em realizar, nós nos esquecemos de que tudo na natureza, de que tudo que o Pai criou, tudo tem um prazo, tudo tem um tempo, e o tempo do Cristo é diferente de nós. O tempo de Deus é diferente de nós. Mas Jesus nos alimenta em todas as circunstâncias, na alegria, na tristeza, nas realizações, nas dores, nos sofrimentos, em tudo que nós buscamos, Jesus, ele está sempre ao nosso lado. Muitas vezes nós não conseguimos enxergar, muitas vezes nós não conseguimos compreender, mas é ele dirigindo os nossos passos, é ele alimentando-nos durante a nossa caminhada. Por isso, o pão da vida. Esse pão, ele está em todas as mesas. Esse pão está ao alcance de todas as criaturas. Mesmo hoje, trazendo para o nosso dia a dia, trazendo para a nossa realidade hoje, nós compreendemos, é muito fácil. Hoje, já quase não existe mais o chamado pão aí caseiro. As pessoas não usam mais desses artifícios. É muito mais fácil, é muito mais prático nos dirigirmos à padaria e já encontrarmos ali e trazermos o alimento pronto, esse pão pronto. E aí, quando chegamos em nosso lar, que vamos preparar o alimento, que vamos preparar o nosso café, o nosso desjejum, nós começamos muitas vezes a falar, tá duro, tem isso, acrescentaram isso, o pão já não é mais o mesmo, o pão tá fofo, o pão tá duro, o pão tá queimado, o pão tá cru. Então, isso que está acontecendo é o quê? São os acessórios e os apêndices que muitos dos homens hoje, aqueles que têm a responsabilidade de mostrar o Cristo como o nosso companheiro de todas as horas, eles vêm acrescentando e mutilando os ensinamentos de Jesus. E aí é preciso voltarmos à nossa origem, é preciso voltarmos
ao nosso ponto de partida. Aquele que vem a mim nunca mais terá fome. Ou seja, Jesus está fazendo um convite. Ele não está dizendo, olha, eu vou lá, fica tranquilo, fica lá na tua casa, fica lá no seu trabalho, mesmo insatisfeito, quando você vai, que eu vou resolver, porque eu sou o idealizador do planeta, e já que você está falando que tem fé, então pode deixar que eu vou lá e vou fazer aquilo que é melhor para você. Não, Jesus está fazendo um convite àquele que vem até mim. Então é preciso que nós deixemos a zona de conforto, é preciso que nós deixemos o comodismo, mesmo sabendo da padaria, da confeitaria, é preciso compreender que para nós termos acesso a esse pão que atende às nossas necessidades, esse pão que nos alimenta, sem nenhum acréscimo, sem nenhum hormônio, sem nenhum conservante, sem nenhum acidulante, nós precisamos, então, ter acesso. Esse pão somos nós que estamos realizando. Esse é o pão que Jesus disse que ele é para todos nós. Por isso é preciso compreender. Nós precisamos beber nessa fonte fecunda, nessa fonte inesgotável que é o Mestre querido. Quando ele, para completar, ele fala: aquele que acredita em mim nunca mais terá sede. São os dois elementos básicos para a nossa evolução. São os dois elementos básicos para que nós possamos passar dignamente pela nossa encarnação neste planeta bendito, fazendo as reparações necessárias e reconciliando-se com a lei divina. Porque, da mesma forma que Jesus nos ensinou o porquê do pão da vida, ele está dizendo que nós nunca mais teremos sede. É preciso que nós saiamos da Bíblia, dos ensinos bíblicos de 2020 anos atrás. Jesus não está falando somente aqui da sede sedenta, da água. Jesus está falando da sede de conhecimento, da sede de caridade, da sede do perdão, da sede da tolerância, da sede da paciência, da mansuetude que o próprio Cristo representa. Quando Jesus nos faz o convite, aquele que acredita em mim, acreditar é diferente de ter fé. Acreditar é nós confiarmos, é nós ali seguirmos os ensinamentos do Mestre na certeza de que ele nos ampara e nos oferece todas as condições, os recursos e os mecanismos para o nosso aprendizado. Se nós estamos alimentados pelo pão da vida, se nós estamos saciados em nossa sede, somente cabe a nós continuarmos a andar, continuarmos a seguir adiante. E levando o quê? Levando esse pão. Quando nós andamos na rua, se nós estivermos nos dirigindo a qualquer um outro lugar e nós estivermos voltando da confeitaria e tivermos com um pão em nossa mão e nós encontrarmos um amigo como o Sandro, então ele também está vindo, ele também tem um pão na sua mão. Aí eu o cumprimento, eu dou o meu pão para ele e ele me dá o pão que está com ele. Eu vou embora com um pão e ele vai embora com outro pão. Mas se eu o encontro e além do pão, eu compartilho com ele a ideia, a sede, se eu compartilho com ele as ideias, se eu compartilho com ele os ideais, eu vou embora com duas ideias e ele também vai embora com duas ideias. É esse o objetivo da nossa estada aqui. É essa a razão do compromisso que nós assumimos perante o Cristo e a pleiade de espíritos a qual ele delegou a responsabilidade de zelar por cada um de nós. Ele não disse que nos alimenta somente na alegria. Ele não disse que nos alimenta somente o estômago. Quando nós falamos dos ensinamentos de Jesus,
É preciso que nós aprendamos, como o próprio Kardec nos deixa bem claro em todos a sua codificação. É preciso vermos além das palavras. É preciso ver, como o próprio Cristo nos ensina, além da letra. Por quê? Nós precisamos buscar esse entendimento. Nós precisamos buscar essa razão da nossa existência. Por que Jesus não falou que ele é a carne? Por que Jesus não falou que ele era o bolo? Por que Jesus não falou que ele era o legume? Ele falou o pão. Porque o pão é a razão de hoje e é muitas vezes a única fonte de alimentação que a maioria dos habitantes deste planeta querido ainda tem acesso. É claro, temos os exageros, é claro que temos aí as falhas humanas, mas o próprio Cristo nos disse do escândalo, ai daquele por quem vem o escândalo. Ou seja, nós não podemos tirar o pão da boca de ninguém. Nós não podemos simplesmente armazenar o pão. O pão é diário, como o próprio Cristo disse, é preciso fazer, é preciso essa transformação todos os dias. O trigo, ele não reclama de passar pela moenda. E para ele, assim como nós, olha como é interessante os ensinamentos de Jesus. Esse processo da moenda, esse processo de transformação do trigo em um ingrediente que vai fornecer, que vai ser fundamental para o pão, para ele sim, é dor, é mutilação, perde parte da sua essência, perde parte da sua origem, mas ele não reclama, ele não lamenta, porque não murmura, porque ele sabe que tem uma razão. Simplesmente como semente, a sua utilidade vai ser muito menor. Nada mais do que um comércio, nada mais do que gerar aí dividendos. Simplesmente uma função quase que monetária. A época do Cristo era uma forma de comércio, uma vez que não tínhamos ainda o dinheiro em espécie. Mas essa transformação, a busca pelo calor, a busca pelo entendimento, vem fazer com que cada um de nós compreendamos as razões da nossa existência, mas sempre alimentados, sempre sustentados. E o pão é particular para cada um, porque depende do nosso convite, depende de como nós nos aproximamos do Cristo. E nós, muitas vezes, chegamos lá alimentados. Mas e a sede? Muitas vezes nós temos dificuldades de compreender esse Deus abstrato. Muitas vezes nós temos dificuldades de compreender esse Deus que nós não conseguimos tocar, esse Deus que nós não conseguimos ver. Como é que nós vamos identificar? Muitas vezes, será que Cristo não é somente uma lenda? Por que que Jesus fala por parábolas? Por que que Jesus fala usando esses simbolismos que dificultam e muito ainda o entendimento da Bíblia? É simples. Quando hoje os mais novos talvez não consigam compreender, mas a grande maioria vai compreender o ensinamento. Quando nós recebíamos uma carta de um parente que estava em outro estado, em outro país, em outra cidade, como é que nós identificávamos se era aquele familiar querido, se era aquele ente amado que estava afastado de nós? Simplesmente pela caligrafia. Nós identificávamos que era aquela criatura pela caligrafia que ali estava. Se hoje, nos nossos afazeres do nosso lar, nós ouvimos barulhos à noite, no nosso quintal, ou mesmo no corredor, para quem mora em apartamento, você consegue identificar se é um animal, se é um ser humano, se é alguém carregando um objeto ou outro. Então, nós conseguimos identificar como? Pelo som. Então, quando as pessoas perguntarem por que o Espiritismo tem uma explicação lógica para tudo o que se refere aos ensinamentos de Jesus? Quando alguém nos perguntar
Isso, Jesus, o pão da vida, que é o que nos sustenta e nos alimenta. Jesus, a fonte inesgotável que sacia a nossa sede. E Deus, o Criador, o Todo-Poderoso. Como eu faço para compreender? Como que eu faço para saber que Deus existe? Saia lá fora, abra a janela, abra a porta, olhe para o alto, o chamado céu que nós compreendemos, e lá está, mostre para ele as estrelas, se for à noite, a lua, durante o dia, se for o sol, e mostra a perfeição da lei, a perfeição do Criador, a perfeição do Todo-Poderoso. E nós somos filhos da perfeição, nós somos filhos da inteligência, nós somos filhos do amor, da paciência, da tolerância. Por isso Jesus nos alimenta, por isso Jesus nos sustenta, por isso Jesus é essa fonte inesgotável que atende a todas as nossas necessidades. Quando a doutrina espírita vem interpretar para nós os ensinamentos do Cristo, quando ela vem erguer este véu da ignorância, quando ela levanta propositalmente todas essas trevas que ainda teimam em permanecer aqui entre nós, é a hora de nós atendermos a solicitação do Cristo e ir até ele. Ele nos disse, todos os que têm fome serão saciados, todos aqueles que choram serão consolados. E de que forma? Tem criaturas que choram de fome, e que se for uma fome física, não adianta nós ficarmos lá falando de Deus, de amor, da caridade, do mundo espiritual. Jesus, antes de ofertar o pão espiritual, ele atendeu a necessidade do corpo físico. Ele alimentou o físico para que as pessoas pudessem compreender e poder caminhar, poder se dirigir até ele. Então, essas circunstâncias todas nos mostram o que significa um convite e qual a importância dessa doutrina consoladora e confortadora que nos traz tanto entendimento, para que nós possamos caminhar dignamente. Nosso irmão e nosso companheiro fez uma abertura para nós sublime com a oração de São Francisco, que é uma síntese do pão da vida, que é uma síntese daqueles que não mais terão sede. Porque ele fala, onde for a mentira, que eu seja a verdade. Onde houver o ódio, que eu seja o amor. Onde houver desespero, que eu seja a esperança. E isso não é uma forma de alimentação? Por isso é preciso compreender a extensão do pão. Quando se fala de pão, é alimento. O alimento do corpo é material. Mas o alimento do espírito, o alimento precisa ser espiritual. E qual é o melhor alimento espiritual? O conhecimento, o entendimento, para que nós possamos melhor discernir, para que nós possamos caminhar com confiança e fé. Mostrar que acreditar não é se jogar irresponsavelmente num abismo, esperando que o Cristo vai nos segurar, que o Cristo vai nos amparar. Não é sairmos por aí cometendo atos insanos simplesmente porque nós temos fé, porque nós somos filhos de Deus, porque Jesus garantiu que nós nunca mais teríamos sede e que ele nos alimentaria. Sim, mas de que forma? Quem tem muita sede, às vezes, se você ofertar água em abundância, pode vir a correr o risco de agravar o mal que o acomete. Quem está num processo de inanição precisa se alimentar de alimentos frugais, cada vez mais leves, cada vez mais tênue, até a criatura ter condições de um alimento mais substancial. Paulo de Tarso, na sua carta aos Coríntios, ele fala que nós somos crianças espirituais, porque ele fala, a criança lá na sua infância física, o leite é o suficiente para que ela possa se sustentar,
para que ela possa se manter. Mas na fase adulta, já não é mais o suficiente. Já não basta somente o leite. Nós precisamos de outras formas de alimentação. Ele está se referindo exatamente ao pão da vida que Jesus disse. Por quê? Enquanto nós estamos nessa fase infantil do espírito encarnado, aqui, nós somos conduzidos. Nós, muitas vezes, nós nos alimentamos daquilo que nos é ofertado, porque nós ainda estamos sem condições propícias de buscar o nosso próprio alimento, de fabricar o nosso próprio pão. Ainda não temos acesso a todos os recursos e a todos os mecanismos necessários. Muitas vezes, a fonte inesgotável, a única que nós sabemos, tem perigos, tem dificuldades, tem obstáculos que requer de nós tempo e dedicação para que nós possamos alcançá-los. Mas ficar sentado, ficar simplesmente esperando que a fonte venha até nós, ficar esperando que o grão, que o trigo se transforme sozinho, isso é rebaixar Deus a uma condição inferior ainda à nossa aqui neste planeta bendito. A doutrina espírita, ela consola, ela esclarece, ela ilumina, ela oferece para todos nós todas as condições. Se você tiver trigo, ela te ensina a manusear e a transformar em pão. Se você tem o calor, ela vai providenciar os outros ingredientes para que você possa ser ali, não só se alimentar, mas ainda contribuir para todos os outros que têm fome. A doutrina espírita, ela mostra que a fonte é inesgotável porque todos podem nela saciar a sua sede. Quem tem um copinho de 200 ml, vai lá e retira da fonte 200 ml de água. E isso sacia sua sede, porque é o que ele tem. Quem tem um copo de 500 ml, vai lá e sacia sua sede de 500 ml. Mas quem tem 1 litro, quem tem 5 litros, cada um sacia de acordo com aquilo que dispõe. Isso não significa que são um melhor do que o outro. Enquanto que aquele que só tem um copinho de 200 ml é responsável por saciar a sua sede, é o que ele tem e ele precisa se manter, aquele que tem 1 litro tem dever e obrigação de repartir, de ajudar a saciar a sede de todos os irmãos, de todos os semelhantes que caminham conosco nessa jornada terrena. Repartir o pão é prova de caridade. Kardec disse, fora da caridade não há salvação. Talvez se ele tivesse dito, fora do espiritismo não há salvação, a doutrina não teria esse poder de penetração que ela tem hoje, dentro do entendimento e da consolação que se faz necessária a todos os corações. Então, quem tem o pão, você alimenta. É preciso distribuir. Se nós, na nossa fome, se nós estivermos necessitados de um pão material, se nós sairmos pela rua, se nós pedirmos a um, talvez ele não vai ter. Se nós batermos em 2, 3, 4 casas, talvez também nós não vamos receber. Mas um, talvez vai nos ofertar um pão simplesmente para se livrar do incômodo, para não ter que ficar olhando para nós lá na porta. Mas é sempre, esse pão material é sempre mais fácil de atender a necessidade. Quanto ao pão espiritual, esse é o mais difícil de saciar a sede. Porque muitas vezes não basta somente você ter boa vontade. Às vezes nós vamos bater e todas as portas vão se abrir, mas nenhuma terá o pão espiritual tão necessário para saciar a nossa fome. É por isso que Jesus pede a cada um de nós, venha até mim. Ele é o pão a ser distribuído. Ele é o pão a ser compartilhado.
Por isso, ele não é o copo, ele não é o jarro, ele não é o vaso, ele é a fonte. E a doutrina espírita, é para nós a manutenção desta manifestação divina do amor que foi, que é e que será sempre Jesus dentro da nossa existência. Sim, consolados, confortados, saciados e alimentados, cabe a cada um de nós levar aos nossos irmãos e aos nossos companheiros aquilo que nós recebemos, aquilo que nós usufruímos, aquilo que nós já temos a capacidade de dispensar a todos aqueles que caminham conosco. Portanto, caríssimos e amados irmãos e companheiros em Cristo Jesus, que todos nós, alimentados e saciados, sustentados pelo pão da vida que é Jesus, levemos esse pão a todos os corações necessitados e mostremos a todos aqueles que caminham conosco que onde estivermos e com quem estivermos, que possamos refletir nesta fonte inesgotável o Cristo que existe em cada um de nós, para que nós possamos verdadeiramente trabalhar e servir, para que servindo aprendamos a amar, para que amando possamos melhor servir. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Obrigado a todos.